Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você vai assistir esse vídeo. Essa é a segunda parte que nós começamos a falar sobre famílias disfuncionais. Eu vou deixar o link para a primeira parte na descrição do vídeo, para quem quiser. Só para me apresentar, meu nome é Rafael Morgante, eu sou psicólogo. Aqui tem as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, e-mail, caso precise entrar em contato. E nós hoje vamos falar da família disfuncional pensando na estrutura. Como que ela vai funcionar, essa família disfuncional? Então, é comum que as famílias disfuncionais apresentem estruturas de conflito. Esse é o primeiro ponto que a gente vai falar hoje. Uma das possibilidades de conflito é um membro isolado da família. Pode ser um pai ou um filho, mas é alguém que vai contra o resto da família toda. É a chamada ovelha negra da família, aquela pessoa que vai contra todos os conceitos daquela família. Nós não estamos dizendo se está correto ou não, mas nós estamos falando do conflito. Outra dinâmica possível é a de pai contra pai. Brigas frequentes entre os adultos, sejam casados, divorciados ou separados, que acontecem longe das crianças ou muitas vezes com as crianças presentes. Essa estrutura de briga entre os adultos gera inúmeras consequências nos filhos, que nós vamos falar mais para frente. Outra estrutura é a família polarizada, um pai e um ou mais filhos em cada lado do conflito. Então, dentro da própria casa, dentro da própria dinâmica da casa, se instala uma estrutura de briga onde se formam times. Cada pai tem um ou mais filhos como aliados e briga com o outro pai e com os outros filhos. Também pode existir a estrutura dos pais contra os filhos, seja por causa de uma disparidade de geração ou de um choque cultural. Mas os pais se unem contra os filhos e os filhos se unem contra os pais. Novamente, conflitos. E também existe aquela situação problemática onde é cada um por si. Uma família em que são todos contra todos. Embora ela seja polarizada, ela também apresenta uma briga generalizada, onde não existe necessariamente aliados, mas onde todos se atacam. Essa estrutura de paz, essa estrutura de família disfuncional se deve basicamente a quatro tipos de pais. Primeiro, nós temos os pais ausentes. Não necessariamente são pais que não estão presentes fisicamente, mas podem estar tão ocupados com trabalhos, afazeres, etc., que não estão presentes com seus filhos. E aqui a gente tem uma ilustração muito significativa dos pais tão ocupados com o celular que acabam esquecendo o filho na mesma mesa e na mesma sala. Isso pode acontecer também por causa do trabalho, dos afazeres domésticos, da vida social, enfim, inúmeras atividades. Os pais podem acabar esquecendo dos seus filhos. Também existe a possibilidade dos pais hipercríticos ou agressivos, que são sempre criticando ou tratando os filhos de forma agressiva. E aqui a gente inclui também a agressão física. Pais que são muito rudes, que são muito cruéis nas suas palavras, que não importa o que os filhos fazem, sempre são apontados como insuficientes, insatisfatórios. Eles transmitem a mensagem para os filhos de que eles nunca estão à altura, de que eles nunca são bons o suficiente. Temos também os pais frágeis, pais com problemas emocionais variados, incluindo aqui a dependência química, que precisam ser cuidados pelos seus filhos. E aqui a gente tem nessa ilustração, de uma forma muito significativa, uma situação de conflito em que o filho acaba assumindo o papel de protetor desta mãe. E então essa estrutura leva os filhos a inverter o papel, ao invés de serem cuidados, protegidos, amparados e orientados pelos pais,
eles é que passam a proteger e cuidar dos pais. E finalmente nós temos também os pais superprotetores. São aqueles pais que querem proteger os seus filhos de qualquer tipo de problema e acabam limitando o seu crescimento. É o que a gente fala e o que a gente escuta muito dos pais que querem colocar os filhos dentro de uma bolha para evitar que qualquer problema chegue neles. Então, os pais superprotetores, eles são extremamente prejudiciais também. Já falamos então sobre a estrutura das dinâmicas familiares e também sobre os tipos de pais disfuncionais. E como os filhos vão se comportar? Bom, crescendo dentro dessa estrutura, os filhos vão adotar um ou mais desses papéis básicos. É importante a gente colocar que não necessariamente, se ele adotar um, ele não pode ter mais de um. Primeiro, nós temos o bom filho, também conhecido como filho herói. Lembra do exemplo que a gente falou dos Simpsons no vídeo passado? Então a gente tem aí a Lisa, que apresenta o papel do filho herói. É aquele que se esforça para ser o orgulho da família. É o filho mais inteligente, é o filho mais comportado, é o filho mais bem-sucedido. É aquele que assume o papel de honrar o nome da família. Por outro lado, nós também temos o filho problemático, ou rebelde, ou também o bode expiatório. E aí a gente tem o Bart Simpson, que também apresenta inúmeros problemas e inúmeras situações em que ele aparece como com sinais de marginalidade e de criminalidade e de delinquência. Desde cedo nós vemos diversos comportamentos nele nesse sentido. Nós temos também o zelador, que é aquele que assume a responsabilidade pelo bem-estar emocional da família. O zelador ele é diferente do filho herói. Enquanto o filho herói ele está buscando ser o orgulho da família, o filho zelador ele está cuidando da família. Pode ser que o mesmo filho tenha mais de um papel e acaba assumindo os dois. Temos também a criança perdida, que é um filho cujas necessidades são normalmente ignoradas ou escondidas. As pessoas esquecem muitas vezes que aquele filho existe. No desenho nós temos o exemplo da Meg. Então, enquanto o Bart ele chama a atenção pela delinquência, a Lisa pelo bom comportamento, a Meg é completamente esquecida. Isso também pode acontecer dentro das estruturas familiares. Temos também o filho mascote, que é aquele filho que usa a comédia para distrair os demais dos problemas da família. É aquela criança que está sempre fazendo uma gracinha, é aquela criança que está sempre tentando chamar a atenção através da risada, tentando fazer com que os outros deem risada, com que os outros esqueçam os problemas e se divirtam. E temos também o manipulador, que é um filho que ele se torna oportunista e ele vai acumulando os erros dos parentes para chantageá-los e conseguir o que deseja. É o filho que vai buscando aos poucos e vai aprendendo a controlar as pessoas através dos segredos delas. É um filho que vai, com certeza, causar inúmeros problemas e inúmeras dores emocionais, não só aos pais, mas também a outras pessoas no futuro. Bom, esse foi um vídeo bastante resumido para a gente poder falar sobre isso. Em breve teremos mais no canal. Por favor, nos acompanhe e até a próxima.